a construção afetiva que eu tive com meu pai foi por meio da palavra. Já pensou como é que vai celebrar o Dia dos Pais? Bom, a gente já começou as comemorações com o nosso convidado, que é cantor, multi-instrumentista, pai do Otto e da Lara Júnior. Bem-vindo! Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, de verdade, viu? Estou muito feliz, entusiasmada, né, Bela? Muito. Eu acho que quando a gente se torna pai ou mãe, a gente tem a oportunidade de refletir sobre coisas que a gente não necessariamente para perceber, para sentir antes da experiência, assim. E aí, quando você se vê em determinadas situações, principalmente no começo, quando é tudo muito novo, é uma constante visita na sua própria infância e o que você viveu e quais foram os exemplos, o que você quer repetir, o que você acha que você pode melhorar. E, enfim, o que você não quer repetir. E acho que é uma transformação que a gente vai percebendo que vai acontecendo na nossa vida. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu olhei para a cara do meu filho, assim. Ele nasceu em casa, eu estava contando antes, ele nasceu no nosso quarto. E aí, de olhar para a cara dele e ver uma pessoa que você não tem nenhuma intimidade, você não conhece, mas é seu filho. E você... Sabe essa conexão e parece que surge uma coisa imediatamente, assim, eu me senti um leão imediatamente, assim, tipo, vou defender isso aqui com unhas e dentes, é realmente muito transformador. E vocês vivenciaram muito próximos, né? Os primeiros meses, coladinhos, né? Muito com colado. O primeiro filho, com o Otto, depois com a Lara. Foi. No Otto a gente teve mais essa oportunidade, que a vida estava num momento que permitia um pouco mais isso. E aí a gente ficou assim, os primeiros meses todos muito grudados nele, sem nenhuma ajuda assim, de babá, de nada. Numas de tentar fazer, sabe aquela coisa de a gente vai aprender sozinho, do nosso jeito, de como criar, tudo mais. Até um certo romantismo com isso, assim. Que na nossa filha, que já segundo filho, já tinha um menino mais velho, já estava no final ali da pandemia, quando tudo estava se reabrindo. Então já era um outro momento, assim, que não permitia a gente ter tanto esse... Então a gente contou com ajuda também, mas é aquela coisa, assim, de todos os cuidados, todas as fraldas, todas as acordadas de madrugada, tudo sempre foi a gente, assim, sempre foi muito Que bonito. cuidadoso. Muito bacana. Conselhos, mas meu pai, mais do que de palavras, ele sempre foi muito das ações, assim, das atitudes. Eu acho que mais no exemplo até do que conselhos, assim. Tem uma coisa, eu estava até no camarim agora há pouco falando um pouco sobre isso com a minha assessora, que o meu pai, ele sempre teve uma coisa que eu sempre admirei muito, que era uma disponibilidade, uma disposição para estar com a gente, que sempre me impressionou, assim, porque ele sempre teve uma agenda muito caótica de trabalho e a gente também, a partir dos meus 6 anos de idade, eu já tinha uma super agenda de trabalho. E então eu cresci, assim, nosso crescimento se deu nesse contexto, assim, né, dessa forma. E ele estava viajando sempre para um lugar do país e a gente para outro. E toda vez que ele tinha uma brecha na agenda, não importasse quão cansado ele estivesse, quantos shows ele tinha naquela semana, ele dava um jeito de arrumar um avião de alguém emprestado ou comprava uma passagem, ele fazia o que fosse e ia encontrar a gente em qualquer lugar, assim, no interior do Brasil. Daqui a pouco chegava ele lá e a gente ficava, né, com aquele sorrisão na cara. Então, essa disposição para estar presente para os filhos, mesmo quando a vida não permite tanto, sabe? Isso foi uma coisa que me marcou muito e que eu, assim, hoje em dia é a mesma coisa. Eu saio de um show já olhando no relógio para entender quando que eu consigo chegar em casa o mais rápido possível. Aquela pressa de ver os filhos, de ver minha família e tal. Belo exemplo, né? Belo exemplo. Você sabe que eu não tive também nenhum conselho em palavras do meu pai, sabe? Mas é também de uma época que
meu pai também acho que não recebeu essa educação. Aliás, eu acho que meu pai foi o pai possível que ele podia ser. Dentro da educação pouco amorosa que ele teve do meu avô, sabe? Então, o eu te amo, ou a presença paterna, era algo muito distante, assim, na nossa família mesmo. Para ele, a educação das filhas, quem tinha que dar era a minha mãe. E é muito assim, eu percebi no final da vida dele, que ele faleceu tem 1 ano, o quanto, acho que foi um conselho silencioso. Não tinha muitas palavras, mas ele mostrou o quanto ele estava até tentando recuperar o tempo que ele não deu para a gente, porque na cabeça dele, ele já estava fazendo um papel muito importante quando ele estava trabalhando. Já era o papel suficiente para ele, né? Então, foi muito importante no final da vida esse resgate nosso, sabe? De aproximação, de carinho, ele ter podido brincar com os netos, me emociona um pouco, com os netos. Foi muito especial mesmo. E você sabe que, falando de conselho paterno, uma vez eu ouvi um conselho do próprio Silvio Santos, que ele me dizia o seguinte: Eliana, o trabalho passa e a família fica. E eu queria ter podido, em algum momento, ter podido dizer isso para o meu pai. Pai, o trabalho passa e a família fica. Mas ficou, e ficou de um jeito que deixou saudade, vai deixar saudade, estou sensível porque o Dia dos Pais está chegando. E que bom que você pode repetir coisas boas que seu pai te mostrou, né? E que bom que eu posso repetir essa proximidade com os meus filhos, que eu não tive do meu pai, né? Sim. Então, a gente vai aprendendo e a gente vai melhorando, né, Júnior? A gente cura nas nossas vivências, nas nossas atitudes, como a gente age diferente, o que a gente compensa às vezes, né? Você sabe que o meu pai conta que ele só beijou o pai dele no caixão. Nossa. E então ele sempre me beijou muito, sabe? E eu beijo meus filhos o dia inteiro. E é isso, assim, a gente vai corrigindo algumas coisas, a gente se cura através de mudar o que a gente viveu, mudar, né, experiências que a gente acha que poderiam ter sido melhores. E seu pai já foi um pai melhor, Ele né? já foi um pai incrível, exatamente. Tendo tido o exemplo que teve, é isso, a gente usa o estímulo para, não só necessariamente para repetir, mas às vezes também para corrigir um curso. E eu acho que, como seres humanos, na média, acho que a gente está evoluindo. Existe mais informação, mais consciência hoje em dia. Mas assim, tudo se conecta, né? Você falou de um outro tempo. Eu não tenho mais o meu pai e eu perdi ele em 2005. Eu não tenho mais a lembrança de algo que ele tenha me dito, assim, alguma coisa que ficou. Eu me lembro que ele cantava para mim uma coisinha tão bonitinha no pai. Então, toda vez que eu toco essa música, em qualquer lugar que eu esteja, eu me lembro disso. E a parte dele, para mim, eu acho que foi mais do exemplo. Porque era tudo muito simples, a gente não tinha condições para nada, mas eu me lembro que quando eu ia para a casa dele, porque ele era separado da minha mãe, ele estava sempre trabalhando. Sempre, poderia ser sábado, podia ser domingo, qualquer dia, feriado. E ele estava sempre com o rádio ligado, estava sempre cantando e sempre feliz, por mais que ele estivesse trabalhando manhã, tarde ou noite. E eu gosto muito de trabalhar. Para mim não tem manhã, tarde, noite, feriado também. Sim. E hoje eu entendo que esse é um exemplo dele da importância do trabalho. Sim. Poderia ter um pouco do o trabalho vai, a família fica, mas eu tive o amor paterno mesmo não tendo meu pai junto com a minha mãe, assim. Eu tenho lembranças muito, muito boas, assim. Ele deu o jeito dele também de estar presente. Tudo realmente se conecta. Eu acho que é um pouco de tudo que vocês falaram, de não ter esse pai com uma comunicação mais próxima, com um afeto mais explícito. Comunicação verbal. Com uma comunicação mais o exemplo também. E o meu pai, para mim, era exemplo de trabalho, de inteligência. O meu pai, assim como o seu, é mecânico também. E ele é torneiro mecânico, então ele criava, ele fazia peça, adaptava. E eu sempre vi o criar como
uma das coisas mais bonitas que ele me ensinou. Mas ele me ensinou também que essa forma, essa rigidez, essa educação mais rígida também não pode nos engessar. Então, ele me ensinou, primeiro, a humanizar a figura paterna, sem ter conceitos utópicos e expectativas irreais, mas entendê-lo como ser humano com suas falhas, com suas limitações, dando o que ele podia dar e também o que não fazer. Então, com algumas ações do meu pai, inclusive essa rigidez, eu entendo como eu não devo ser, porque eu sinto os reflexos disso. E acredito que nós somos filhos de uma geração de pais que não tinha toda essa não era o pai urso, né? Tanto exemplo. Com suas exceções, é claro. Eu acho que Bela tem muita coisa sobre. Não, ouvindo vocês, assim, eu acho que no lugar da comunicação eu estou do outro lado do espectro, assim, porque a construção afetiva que eu tive com meu pai foi por meio da palavra. Olha Nossa, só. eu bem com ele. O Brasil todo. A habilidade do seu pai eu fico ouvindo ele falar, eu derreto, assim, qualquer entrevista. É isso. Ai, Gil. Então, é isso, assim, o meu pai, ele me deu muitos conselhos, mas não necessariamente conselhos do tipo, vem aqui, filha, preciso te falar uma coisa. Mas a partir da minha adolescência, eu lembro muito de, depois de almoço, assim, de família, ficar na mesa, saía todo mundo e ficava só eu e ele sentados à mesa, conversando, tomando um chazinho verde ou um licor de jurubeba, que ele ama e me ensinou a tomar, e trocando ideia. E a gente conseguiu, nesse momento, nesse lugar, construir um afeto muito gostoso, e ali ele me dava orientações, conselhos, falava palavras que, assim, meu pai é tipo um oráculo, né? Ele é tão preciso no que ele fala ali, que são palavras, ideias, expressões que fazem você refletir, repensar a vida toda. Sim. E isso, para mim, foi muito, muito bom para me formar mesmo, assim, de muitas vezes moldar, de certa forma, né, um caráter, valores, pensamentos. Ele fala que ele é adepto da bondade radical e tudo mais. Ele conseguiu passar isso para a gente, para os filhos, de diferentes maneiras, para cada um dos filhos. Assim. Eu não tenho a música dentro de mim, então a troca de livros foi a forma que a gente tem de se conectar. E vocês estavam falando sobre exemplo, assim, aí eu fiquei pensando que tem uma característica do meu pai, da paternidade dele, que me encanta muito, que é ele sabe criar espaço para a gente poder florescer, para a gente poder ser quem a gente é. Sabe? Lindo. Sem aquele narcisismo de tipo, ou projeções, sabe? Que muitas vezes a gente tem em cima dos nossos filhos de querer, né? Idealizar o filho. E moldar de certo jeito e não poder sair daquilo. Ele não. E isso, assim, para mim é um grande presente que eu repeti com os meus filhos. Assim, eu acho muito gostoso a gente ter espaço. E muito recentemente eu descobri uma fofoca a meu respeito, que vivia num zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri assim que eu achei tão absurdo, que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum. E se usasse? Você... Não uso não, minha bunda é enorme. Você foi prova disso. Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana e você vai descobrir se é enchimento ou se é... Você agacha mesmo. Não, maravilhosa. Eu já conferi. Olha, Juliette, eu nunca imaginei uma fofoca dessa. Eu fiquei sabendo disso agora, eu tô até meio... Que isso, minha gente? Deixa meu Derrier em paz, por favor. Parem de fofocar sobre ele. Obrigada, Brasil.